aqui. Bem, boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, aqui em Petrópolis, né? Região serrana, para iniciarmos mais uma reunião pública na nossa casa, lembrando a todos que nós teremos reuniões públicas até o final de dezembro. As reuniões públicas não param. Como também o nosso curso do Evangelho, quarta-feira, 30, também continuará, porque o Evangelho ele não pode parar, não é? Então, continuamos com o Evangelho toda quarta-feira, 30, continuamos com as radiações e as palestras públicas de terça e quinta até o final do ano. E retornaremos às atividades no dia 11 de janeiro de 2022, com os cursos, tudo direitinho, com o mando figurino, né? Então, dia 11 de janeiro, estamos de volta. E hoje recebemos a nossa irmã, nossa queridíssima amiga Lourdes Dias, vice-presidente do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, localizado na Taquara, em Jacarepaguá, que vai falar, nos brindar com as suas reflexões sobre esse tema maravilhoso que é: vai Francisco, restaura minha casa que como vês ameaça ruína. São palavras de Jesus para Francisco de Assis. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, nós trouxemos aqui uma página de um livrinho chamado Livrinho em Tamanhos, tá, gente? Porque o conteúdo é gigante. Atenção! Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E o capítulo que nós trouxemos para essa noite é o capítulo 12, que tem por título Instante de Luz. E diz assim o amigo Emmanuel: esteja como estiveres, percas na expectação inoperante e prossegue adiante, agindo e servindo a bem dos outros, o que resultará sempre em benefício de ti próprio. Embora de pés sangrando e mãos desfalecentes, continua adiante, trabalhando e construindo no erguimento da felicidade do próximo, porquanto a hora de crise é a hora de luta e o momento de revisão das nossas próprias fraquezas. Além disso, a época de provação para cada um de nós é o ensejo de ampliar nossa fé, já que nos lances obscuros do cotidiano, quando quase todos os recursos de sobrevivência nos pareçam falhos nas trilhas do tempo, se guardarmos atenção e paciência, acabamos por reconhecer que estamos todos sustentados pelo amor infinito nos braços invisíveis de Deus. Então, nesse momento, vamos erguer nosso pensamento ao alto, tem 6 só. Rogando ao Senhor Jesus, rogando ao Pai amado, rogando aos amigos espirituais que nos abençoem, que nos sustentem, que nos consolem, que nos amparem, Senhor. Como diz o nosso irmão Emmanuel, é nos momentos de crise que devemos fazer luz, não só para iluminar os nossos caminhos, mas para auxiliar aquele que ainda não consegue ver a luz que vem do coração do Mestre Jesus. E assim, reunidos aqui, como uma grande família espiritual que nós somos, Pai, que por acréscimo de misericórdia, envolva cada um de nós, nossos lares, nossos amigos, nossas casas espíritas, com teu amor, e que a tua misericórdia alcance todos nós. E como nunca podemos esquecer daqueles que mais sofrem, te rogamos que envie a esses lares, a esses hospitais, a todas as instituições, onde um dos teus filhos, Pai, clama a tua presença, o amparo amigo desses dedicados trabalhadores da seara do Senhor,
para ampará-los nesse momento de grande dor. Obrigado, Pai amado. Obrigado, queridos companheiros da espiritualidade. Obrigado, Francisco de Assis, que tanto nos auxilia e nos inspira em todos os momentos. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas, te pedimos, Pai, que nos dê a permissão para iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Assim seja. Como eu falei, nós temos aqui a nossa companheira Lourdes Dias, que vai nos brindar com as suas reflexões sobre esse tema maravilhoso que eu faço questão de repetir aqui. Vai, Francisco, restaura a minha casa, que como vês ameaça a ruína. Lourdes, a palavra está com você, que Jesus te abençoe e te inspire. Boa noite, irmão Francisco. Boa noite, irmão Jesus Gonçalves. Hoje nós vamos ter aqui um sol de primeira grandeza. Boa noite a cada irmão e irmã encarnada. E boa noite a cada irmão e irmã sem o corpo de carne. Estamos aqui juntinhos de Francisco. Hoje, fazendo um convite para vocês, para a gente escutar uma história. Mas antes, eu estava conversando com Rose sobre a maioria das pessoas fala da Idade Média como a Idade das Trevas, né? Todo mundo, Idade Média. Foi a idade, lá no período que o nosso Francisquinho esteve aqui como Francisco de Assis. Mas vamos pensar sobre isso. Hoje eu estive pensando muito sobre isso. E estava lendo aqui, voltando a ler meus livrinhos de história, e a minha professora aí, a dona Rose, se eu falar alguma coisa errada, no final você pode fazer o seu parênteses aí para mim. Então, nesse livro que eu estava lendo, veio esse alerta. Cuidado, gente. A Idade Média foram 1000 anos. A Idade das Trevas teve muita coisa boa. Eu pergunto para vocês vão responder para vocês mesmos, tá? Pergunto para vocês, Francisco não veio no século XII? Na Idade Média? O que ele foi? O que ele fez nesse período? E num período aí que vem das cruzadas do século XI ao século XIII, ele veio aí. Ele veio por nossa misericórdia. E muita coisa boa teve nessa Idade Média. Nós tivemos o início das universidades, 3 universidades se construíram nesse período. Nós tivemos a invenção, sabe de quê? Do óculos. Que coisa boa! Na Idade Média. E hoje nós vamos colocar essa invenção da Idade Média no coração. Vamos colocar no coração? Porque estudar a doutrina espírita, estudar as máximas de Jesus, nós precisamos sempre ter pontos de contato. A gente fala sempre muito assim, quer ver? Olha, gente, no tempo de Jesus, naquela época, na Idade Média, vamos falar a mesma coisa. Gente, naquela época, mas vamos lá, nós trabalhamos em ciclos. E como ainda nós não passamos para o ciclo da felicidade, das bem-aventuranças, nós ainda temos ciclos abertos aí. Então, nós vamos ter pontos de contato, tanto de parte física, material, como principalmente a espiritual. Então, quando a gente escuta uma história de Jesus, quando a gente escuta os ensinamentos, quando
a gente vai escutar hoje a história de Francisquinho, nós vamos ligar o nosso radar. E o nosso radar é para quê? O que eu tenho a ver com isso que eu estou escutando? Esse é o mais importante. A doutrina espírita ela veio com esse viés. Ela veio para despertar essa consciência com pilares, sem dogmas. Então, é isso que agora nos cabe fazer. Temos que estudar muito. Temos que saber as coisinhas lá da doutrina. Temos, Carmen Dolores. Porém, se a gente não colocar isso tudo com o nosso protagonismo, nós vamos ficar igual papagaios repetindo o que a gente está lendo. Então, o viés agora é outro, é mais sutil, é mais trabalhoso. Então, ele precisa trabalhar os conceitos com o nosso descobrimento, da nossa caída de véus. Está na hora. Está na hora, gente. Planeta de regeneração começa a dar o seu adeus, dizendo: estou chegando, já estou sendo implantado e eu estou querendo ir para onde? Então, nesse primeiro momento, nós vamos escutar a história que eu trouxe para vocês de uma maneira bastante... como se a gente estivesse num lindo lugar, bem tranquilo. Então, se coloquem, se reportem a esse lugar, que não precisa ser cheio de poeira, como era na Idade Média, mas que o coração ele esteja imbuído de fazer essa caminhada. Então, nós vamos nos transportar para o que a nossa amiga Elaine Coutinho Sabadini está nos trazendo aqui nessa história. Eu não quis pegar essa história e ficar contando para vocês com as minhas palavras. Não. É a mesma coisa que pegar Amélia Rodrigues e querer transformar a Amélia Rodrigues na minha história. Não dá, né, Rose? Não dá. Porque ela tem a capacidade de fazer com que a gente sinta o pulsar daquela época. Ela consegue que a gente perceba os ensinamentos mais com o viés do espírito, que somos nós. Então, ela começa assim. Como de costume, aspirava profundamente os deliciosos perfumes da natureza pródica do Subásio, e entre os olivais e os pomares, muitas vezes prostrava-se meditativo, para em outros momentos irromper em longas e silenciosas caminhadas, nelas buscando conhecer as capelinhas instaladas pelo flanco do monte. Aí a gente faz uma parada nesse parágrafo e começa a perceber. Nos damos esses momentos de nos sentirmos junto a essa natureza. E a natureza está aí, gente. Aliás, eu não sei se eu cumprimentei a irmã Noite. Vocês já perceberam a noite? Hein, Iraci? Essa noite que vem chegando, o sol vai se pondo, e a gente entra num estado reflexivo, gostoso. Num desses entardeceres, caminhando pelos atalhos do monte, absolutamente absorto. Olha aí, ó.
que nós temos aí essa consciência plena, né? Em seus silenciosos diálogos com Deus, deparou-se com uma velha capela, tão antiga e em ruínas, que parecia perigar pela encosta do monte. Aproximou-se, espontaneamente entrando no ambiente sombreado de paz e espiritualidade. Embora muito pobre, atraído magneticamente para a igrejinha que jamais visitara, reparou que em seu interior somente existiam alguns assentos toscos e no local do retábulo estampava-se nada mais do que uma pintura do Cristo crucificado no estilo bizantino. Sabe o que eu lembrei quando li isso, Rose? Quando eu entrei para o CEOI, que eu sentava naquele banquinho, Gente, como aquilo para mim era 10. Aquelas paredezinhas pintadas, aquela mesa do palestrante, olha, que coisa boa. Me reportei para lá, não sei. Após saudar amorosamente o velho capelão que depressa manifestou manter a ermida através da caridade, encaminhou-se para a imagem de Jesus crucificado. Pronto, já visualizamos. Está lá o francisquinho, numa igreja muito pobre, e foi lá para perto de Jesus. Sentiu uma força divina atraindo-o cada vez mais, até que prostrou de joelhos diante da imagem do amado pregado na cruz. Sentindo o ardor por Deus atingir o seu ápice, arrebentou a própria alma em oração sentida. Vamos lá orar juntos. Senhor Deus meu, Jesus Cristo, doce crucificado, vós que sois pura luz nos abismos densos de minha alma, venho rogar-vos a presença clarificadora para os umbrais do meu coração. Sede, Senhor Jesus, como o sol em minha vida, nascendo todas as manhãs, para que eu jamais caminhe na escuridão que me é própria. Nascei em mim, Senhor, todas as manhãs, como o sol nasce no horizonte, a levar-me em segurança para que eu jamais tropece nos báratros de minhas próprias misérias e insensatezes. Então, nesse primeiro momento, vocês estão vendo que uma humildade sincera se achega para perto do mestre, porque ele está querendo algumas sugestões, a inspiração, e ele sabe que ele necessita dessa humildade para poder escutar o silêncio da sua alma. Continua ele. Rogo-vos, Jesus Cristo. Atenção para isso, achei muito interessante. 3 pedidos. Se me podeis oferecer, dai-me a fé tão forte quanto a espada. Dai-me a esperança tão larga quanto o mundo. Dai-me, Senhor, o amor tão profundo quanto os oceanos. Perceberam? Ele fez 3 pedidos e ele fez uma orientação para ele mesmo, uma medida. E que eu jamais caminhe fora da claridade. Por que ele pediu, dai-me a fé tão forte quanto a espada? Ele mesmo, né, já tinha ido lá
tentado ir para a guerra. Ele foi na guerra contra a Perúgia, depois ele foi para outra guerra. Nessa, ele recebeu um aviso que ele voltou até para casa. Ele deveria não servir ao servo, mas ao rei. Ele entendeu a mensagem e voltou para casa. E na primeira guerra que ele foi, ficou quase um ano preso e ainda teve a malária. Voltou para casa com bastante dificuldade. Então, depois dessa prece, continua a história. Num transporte de puro júbilo espiritual, sem mais experimentar onde se encontrava, Francisco sentiu-se planando acima do espaço físico. A doutrina espírita sabe explicar isso, não sabe, gente? Hein? Você saiu do seu corpo. Olha o que aconteceu em Hóstia com Mônica e Agostinho. Os dois saíram depois de uma prece. Os dois. O Cristo crucificado parecia, subitamente, impregnando-se de vida. Seus olhos adquiriram um brilho transcendental, vivos, cheios de amor, cheios de misericórdia. Naquele momento de alma arrebatada, ouviu claramente uma suave entonação repetida por 3 vezes. Francisco, meu filho, não vês que a minha casa ameaça ruir? Apressa-te a reconstruí-la. Francisco, não vês a minha casa ameaçada e em ruínas? Apressa-te, filho amado, a reerguê-la. Ouve, Francisco, minha casa ameaça ruir. Apressa-te a reconstruí-la. O jovem, num baque fenomenal, nas estruturas mais sagradas do espírito, experimentou uma emoção jamais antes sentida. Recobrou-se do magnífico transe depois de algum tempo, com a face completamente orvalhada de lágrimas, esfogueando nele um calor descomunal. Ofereceu todo o dinheiro que possuía na algibeira ao velho capelão, rogando-lhe que não deixasse faltar lume para o Cristo crucificado. Amigos queridos, vamos dar uma paradinha para a gente colocar agora na nossa vida. Talvez esse êxtase nenhum de nós tenha alcançado. Não posso dizer, estou dizendo por mim. Mas há momentos na nossa vida, quando a gente faz aquele silêncio, entra para o nosso quarto e dá aquela conversada com a nossa alma e com os amigos espirituais, que a gente percebe que não há nenhum ruído externo que infelicite esse momento. Nós já passamos por isso, em algum momento. E, na verdade, o nosso Agostinho nos ensina a fazer isso todas as noites. Porque quando a gente vai passar em revista o nosso dia, essa é a grande oração. Essa é a grande oração. É a oração da consciência. É onde lá a gente fala, olha, isso daqui não estava legal, isso daqui eu tenho que refazer, isso daqui eu deixei de fazer,
e tem alguma coisa que eu não estou sabendo o que é, mas que meus amigos vão me ajudar. Essa é a grande oração. E se eu quiser falar com Deus, falar com Jesus, eu tenho que ficar a sós. E aí a gente acaba de cantar a música. Continuando. Imantado de nova aura, apressou-se a colocar as mãos à obra na reconstrução da velha ermida. A inauguração seria no 3º ano de sua conversão. Aí, gente, o que ele entendeu disso tudo? Ó, a igreja está caindo aos pedaços? Vamos lá! Vamos botar argamassa, tijolo, areia, vamos bater aí. Vamos reconstruir isso. Vai dizer que nós também não íamos fazer isso. Aliás, a gente faz o tempo todo, né? Nós somos espíritos numa jornada material, mas somos espíritos, mas a gente faz o contrário. Nós somos matéria que, de vez em quando, a gente dá uma jornada espiritual. A gente faz as confusões aí. Né? Então, tá lá. Nosso Francisquinho, o nosso Sol de Assis, ele trabalhou constantemente na reconstrução da ermida de São Damião, simultaneamente continuou visitando as capelas na orla do Subásio e atraindo os simpatizantes à sua causa de trabalho e dedicação a Cristo na mais castiça pobreza. Ele pedia era para a reconstrução da igreja, para dar para os pobres, e era isso aí. O grande dia da reinauguração da igrejinha de São Damião havia chegado. E o júbilo espiritual estampava a alma de Francisco de cândidas expectativas. Ele todo alegre, estava lá, tudo remodelado, né? Tudo bonitinho. Convidou para a missa inaugural os mais queridos convivas de Jesus. Vamos lá? Vamos ver quem ele convidou? Os pobres, os doentes, os abandonados e os leprosos. E aqui tem 3 pontinhos. Aí a gente volta. Vamos lá, hein? Quem será que a Lourdes ia convidar? Fiz lá o COI, está todo remodelado. Quem é que eu vou convidar? Que dia que eu vou fazer as festas, Rose? Será que eu vou fazer a festa no domingo de luz? Ou eu vou fazer a festa num dia de semana, onde só alguns vão poder ir? Perceberam, meus amigos, que a gente pode, de uma história, de uma biografia, de um acontecimento, a gente pode trazer para nós. E nós temos que ser sinceros. Então, a festa do COI remodelado tem que ser no domingo, onde todos aqueles que lá estão, inclusive nós, leprosos da alma. No banquete celestial, enquanto a cerimônia inaugural era levada a efeito, Francisco escutou uma conhecida e doce voz a falar-lhe ao coração. Francisco, meu filho, não vês que a minha casa ameaça ruir? Apressa-te a reformá-la. Atônito, sem nada compreender, partiu caminhando pela estrada empoeirada que ligava a São Damião a Santa Maria dos Anjos, meditando no que falhara.
Pensa bem, gente. Ele entende que era para reconstruir a igreja. Ele pede, que olha que pedir naquela época não era mole, não. Hoje em dia já está difícil, né? Da gente pedir. Imagina aquela época, todo mundo pobre. Ele faz um sacrifício com as próprias mãos, coloca lá os voluntários, a igreja toda linda, maravilhosa, e vem essa voz. Ele falou, errei tudo. Errei tudo. Cabisbaixo, cruzou com um mendigo a esmolar. Atenção. Mecanicamente retirou uma moeda do cinto e ofereceu ao pedinte sem sequer fitá-lo. Isso não acontece com a gente, viu? Foi só Francisco. Contudo, o mesmo arrebatamento, igual magnetismo, como experimentado na primeira visita à ermida São Damião, o atraíram. Não resistiu e retornou à presença do sofredor, verificando profundamente comovido que o óbolo havia caído ao chão, porque além de mendigo, o pedinte era leproso, não possuindo os dedos para segurar a moeda. Vocês já se perceberam de uma coisa? Como nessas histórias há sempre o leproso? Já identificaram o quanto há necessidade de nós entendermos essa metáfora? O que o leproso é para nós? É a repulsa, a indiferença, é o perigo de contágio. Pensem bastante. Eu penso bastante nisso. É a lepra física e a lepra moral. Continuando. O discípulo do Cristo se abaixou e pegou a esmola. Segurou-a com as suas próprias mãos, envolvendo a mão do doente, e em seguida beijou-a terna e comovidamente. O que esse trecho quer dizer para a gente? Por mais que a gente passe pela vida indiferente, sem prestar atenção nas nossas ações, há um momento crucial na nossa vida que faz a gente parar. E é nesse momento que a espiritualidade nos dá o convite de fazer diferente. Porque há sempre esse convite. Por isso que a gente não fecha ciclos. Porque quando a gente começa a fechar os ciclos, outros vêm mais sutis para nós fazermos de novo. Então, havia necessidade do meu amigo, do nosso amigo, do amigo de todos nós, fechar este ciclo. Ele estava tão chateado que, para ele, foi o mastro. A igreja estava maravilhosa. Como assim? Não está bom? Então, às vezes, a vida nos coloca a lepra para a gente pensar. E aí vamos usar a lepra, entre aspas, que é aquela dor que a gente precisa despertar a consciência.
Ó, admirável transfiguração! Ó, que excelente surpresa! Ao fitar os olhos do homem desconhecido, notou surpreendente transfiguração. Transmutaram-se nos mesmos olhos do Cristo crucificado que lhe falara na capela de São Damião. A mesma benignidade e o mesmo piedoso apelo estavam ali novamente à sua frente. Sem palavras, o filho do notório negociante de Assis compreendeu prontamente, no íntimo da alma, o que Jesus desejava dele. Aquele era o esclarecimento prometido na noite de Spoleto. Não possuía qualquer dúvida. Retumbou outra vez aquela voz tão possante como um trovão do seu peito e escutou: Francisco, meu filho, não vês que o meu evangelho perde-se nas humanas e apaixonadas ações? Pretensiosamente, em meu nome? Apressa-te e reconstrói a minha mensagem, arruinando-se pelas vias do mundo. Oferece os imperecíveis bens aos corações ávidos e necessitados. O lenitivo do consolo aos ignorantes e os perdidos no falso rumo. Entrego os meus bens aos simples e sofredores. Amigos, eu comecei hoje falando para vocês que tudo aquilo que a gente estuda, que a gente lê, a gente precisa fazer automaticamente os pontos de contato. Lembra quando a gente começa na escola, que a professora faz a correspondência biunívoca? Que a gente fala assim, bota uma bola, aí do outro lado bota a sílaba bó. Aí, né? Aí ele tem que fazer bola. Aí tem uma bala, ele tem que fazer bala. Pois é simples assim. Então, aqui, quando ele fala, Francisco, não vejo que o meu evangelho perde-se nas humanas e apaixonadas ações, ele sabia que aquele evangelho do Senhor Jesus já tinha se perdido com algumas atitudes, por exemplo, de Jerusalém. Tanto é que o Paulo, às vezes, ele não se entendia com Pedro e o Tiago. E depois, então, no século IV, por exemplo, o que Agostinho fez? Ele era totalmente contra as indulgências. Quantas coisas ele fez como bispo? E na Idade Média, tivemos aí as cruzadas. A cruzada para termos de volta ao Santo Sepulcro. Então, isso tudo é para a gente pensar. Onde que é que ficou esse evangelho do Senhor Jesus em nós? Onde é que está? O que eu estou fazendo com ele? Então, primeiro, há uma necessidade da gente conhecer as máximas. A gente estudar o Sermão da Montanha. Saber as diretrizes que nos são dadas. Que lá está tudo. Pegar esses ensinos de Jesus. Temos aí, a gente pode pegar até um livro para estudar, né, Rose? Cair Bachutel.
parábolas e ensinos de Jesus e coloca cada um na nossa vida. A gente sabe a história, por exemplo, hoje eu entrei em contato com essa história aqui, muito bem narrada, mas se eu tivesse na minha cabeça só trazer para vocês, eu não tinha feito o meu banquete. Eu não tinha feito banquete para mim. Eu não tinha trazido o Francisquinho para mim. Então, quando a gente diz que a gente precisa muito de evangelho, Francisco já dizia para a gente, olha, coloca esse evangelho aí, só usa a palavra se for necessário. O que ele quer dizer isso? Que o evangelho tem que estar tão impregnado na gente que o nosso exemplo ele arrasta. E isso é bom para nós. Essa é a grande missão do nosso espírito, é evoluir, é se esclarecer evoluindo. Então, o que eu tenho a ver com Maria de Magdala? O que eu tenho que ver com a mulher adúltera? O que eu tenho a ver com Maria e Marta? O que eu tenho a ver com Lázaro? O que eu tenho a ver com Zaqueu? O que eu tenho a ver com Pedro? O que eu tenho a ver com a estrada de Damasco? E isso só cada um de nós vai ter base para responder. Continua. Já estou terminando essa história, tá, gente? Confortado pela luz divina, que clareou infinitamente o seu entendimento, dirigir-se-ia em breve tempo a Assis com seus novos companheiros, fazendo dela o primeiro abençoado mar de suas sagradas pescarias em Cristo. Olha que lindo, né? Adorei esse pedaço. Pescarias em Cristo, é essa a proposta de hoje aí. Vamos pescar isso, gente. Vamos fazer essa pescaria e vamos nos alimentar desses peixes de conhecimento. Nós vamos nos sentir tão melhor. Ah, não, Lúcio, mas aí eu vou descobrir coisas que eu faço errado. Que bom, é por aí. É por aí, a gente vai descobrindo e vai modificando aos pouquinhos. Com contagiante alegria e fervor, buscava sempre a direção de Jesus no Evangelho, tomando como divisa a recomendação: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A cada dia mais se inflamava da crística mensagem do amor. O jovem parecia transfigurado, palmilhando os caminhos do infinito, enquanto buscava o seu berço natal de forma completamente diferente do passado. Que passado era esse? Se eu começasse a contar a história de Francisquinho, lá da época que ele era pequeno, que fazia as travessuras, ou quando ele era jovem, né? Que se colocava na riqueza, nas farras. Vocês vão dizer assim, que é isso, Lourdes? Está brincando? Mas a ficha caiu para ele. A ficha caiu. E essa ficha, quando cai, e que cai da maneira que caiu, é porque tem arquivo aí. Tem arquivo compensatório. Tem arquivo de base. É só a gente ver a história de João. É só a gente ver a história de João.
o único discípulo de Jesus que não morreu sacrificado, porque ele tinha uma missão que era essa integridade moral trazida pela Casa do Caminho, essa igreja do caminho, essa igreja primitiva. Ele reencarna como Francesco, e muito interessante, porque hoje nós estamos no dia 2 de dezembro. Sabemos que não é dia 25 de dezembro, sabemos disso. Mas tem uma coisa, de tanto falarmos, a energia do mês, ela se volta para isso. Francisco deixou a sua mãe preocupada, porque quando ela ia ter o Francisquinho, ela teve um parto muito difícil. Não sei se vocês conhecem isso, essa história. Bateram a porta e avisaram um senhor, dizendo que ela teria que sair de dentro de casa e ter aquele filhote lá perto dos bichinhos. E João nasceu ali. Aí vocês vão me perguntar, que João, Lourdes? É Francisco. Não, ela deu o nome de João. O marido, quando voltou da viagem, é que falou que seria Francisco. E quem mandava era o homem. E é esse mesmo Francisco. É esse mesmo Francisco que organizou o primeiro presépio que se tem notícia. Aí vocês podem perguntar assim, Lourdes, mas será que isso é verdade? Será que isso vai ter importância? Porque ele presenciou nas suas ações essa trindade. Jesus, a Maria e o José. E dentro desse presépio, se nós pudéssemos e tivéssemos tempo de fazer um paralelo, eu pegaria Papa Francisco, que fez um maravilhoso texto em 2014, falando da parte material e a parte espiritual dos símbolos de Natal. Que eu vou falar para vocês somente um. Quando a gente fala, tem que ter um sino na minha árvore de Natal, a gente não fala isso? Tem que ter sino, tem que ter estrela, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter pisca-pisca. Tudo bem, é lindo, maravilhoso, também gosto. Mas nessa energia de Natal eu preciso pensar como espírito. O que esse símbolo deve, na minha vida, tomar vulto? Eu preciso me sentir um sino? Na medida que eu chamo, que eu acolho, que eu dou as boas novas. Não é o sino, não é isso? Quando toca o sino na igreja, o que acontece? Ele chama a todos, olha, está na hora da missa. Que sejamos esse sino, chamando, congregando todos nessa fraternidade.
E nesses 5 minutinhos finais, eu tenho que ir em Joana de Ângeles, que, segundo Divaldo Pereira Franco, foi reencarnação de Clara. E ela termina nesse livro aqui do César Braga Said, maravilhoso esse livro, lindo de morrer. Eu vou terminar com a palavra de Joana de Ângeles a Francisco. O mundo de hoje aguarda o retorno da tua canção, pobrezinho de Deus, porque ela impregna as vidas com ternura, com amor e com paz. Faremos um grande silêncio interior para preparar os caminhos e aguardar que tu chegues. Simples e nobre, como o lírio do campo, bom e doce, como o mel silvestre, amigo e irmão como o sol, para que tua voz nos reconduza de volta ao rebanho que te segue e levas ao irmão liberdade, que é Jesus. Então, queridos amigos, a reconstrução da casa, entendido lá no século XII por o nosso Francisquinho, precisa hoje ser entendido. Vamos pegar essa argamassa que nós temos, que é a nossa centelha divina, e fazer acontecer essa reconstrução. Ele já nos deixou tantos e tantos ensinamentos. Jesus nos deixou tudo que precisamos para fazer reconstruir a nossa igreja. E reconstruindo a nossa igreja, queridos, a gente vai conseguir acolher em nossos corações, reconstruídos na bondade, no amor, o acolhimento para tantos que possam nos buscar. Que a paz do Mestre, querido Jesus, esteja conosco. Agradecendo aqui a casa, a Francisco, agradecendo a Jesus Gonçalves e a sua equipe. E um grande abraço no coração de cada um de vocês. Muito obrigada. Agradecemos a nossa amiga Luz por essa bela palestra. Agradecemos a Francisco, que nos permite refletir sobre essa reconstrução que se faz necessária cada um tem seus instrumentos de trabalho e comece a erguer os tijolinhos, a mexer na argamassa, a consertar o que precisa ser consertado, para que logo essa obra esteja pronta e que as nossas marcas, as marcas de nossas mãos, fiquem gravadas nessa que todos nós vamos ajudar a construir, que é a instalação definitiva desse evangelho no planeta em que nós residimos. Esse evangelho que se faz tão necessário e urgente. Essa é a grande construção que o Senhor nos convoca a realizar. Então, que nós possamos despertar para essa verdade. O evangelho precisa ser instalado na Terra. É uma obra importantíssima, e nós somos aqueles tarefeiros convidados, os trabalhadores da última hora, que aceitamos o salário. Então é hora de realizar a nossa tarefa. Obrigada, amiga, que
que Francisco te abençoe, que Clara te ilumine e que todos nós possamos continuar firmes nessa tarefa, ajudando o Senhor nessa seara que é tão grande, mas que ainda tem muitos poucos trabalhadores. Então, para encerrarmos a nossa reunião de hoje, eu vou pedir a Rosângela que faça a nossa prece de agradecimento. Rosângela, dá para você fazer? Dá sim. Dá sim. Então, vamos, nesse momento, ainda com os nossos corações iluminados, pacificados, após ouvirmos tantas reflexões, essa reconstrução tão necessária e que nós podemos fazer com tantos ensinamentos que nos são dados e que está em nossas mãos semear agora a boa semente. Agradecendo nesse momento a Francisco de Assis, agradecendo nesse momento a Jesus Gonçalves, a Jesus, o nosso caminho, verdade e vida, e acima de tudo a Deus, Pai amado, por estes momentos, pela nossa reencarnação e por nos conceder a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reencarnados, mas dessa vez levando a bandeira do Evangelho em nosso coração. Senhor da vida, obrigado por esta noite, obrigado por este dia, obrigado pela nossa reencarnação. E abençoa-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. E que a paz se instale em nossa caminhada. E que sejamos esses distribuidores da paz, com alegria na nossa alma. Obrigado, Pai. Agradecemos a Rosângela pela sua prece e agradecemos a presença dos amigos que aqui se encontram e conosco vieram se reunir para esse estudo tão bonito